Será que existe uma forma mais simples de se ganhar a vida honestamente? De um lado, a informalidade que limita a possibilidade de quem quer crescer. E do outro lado, a necessidade de abrirmos uma empresa e arrastarmos toda aquela burocracia. E se nós nos juntássemos para buscar as soluções, dividindo assim os custos e riscos? Uma possibilidade existe e atende pelo nome de cooperativismo. Olá, eu sou James Pinheiro e esse é o seu programa Advocacy, uma conversa sobre assuntos do mundo jurídico que mudam o nosso dia a dia e que nem sempre tem alguém com tempo ou paciência para explicar. Então fique atento, pois o Advocacy já começou. O texto que apresentamos inicialmente retrata dúvidas e a busca de saída e soluções que muitos estão vivendo. Por isso, para explicar o que é cooperativismo e como o direito atua nessa forma de trabalho, o Advocacy traz os seguintes convidados. Doutora Ronise Figueiredo, advogada e administradora, mestre em administração e doutoranda em ciências jurídicas pela Universidade Católica da Argentina, coordenadora do MBA em Gestão Estratégica em Cooperativismo do IEC PUC Minas e coordenadora da pós-graduação em Direito Cooperativo, membro da Comissão de Direito Cooperativo da OAB-MG e instrutora do Senar Minas Gerais e SESCOOP em vários estados. Também conosco Evaldo Moreira de Matos, é administrador, especialista em gestão de cooperativas e diretor administrativo da Coop Metro. Para nos auxiliar no contraponto e considerando o doutor Amarildo de Oliveira, advogado, parceiro do Advocacy e membro da Procuradoria do município de Ibirité. E para completar essa boa conversa de hoje, contamos com a presença de representantes do MBA em Gestão de Cooperativas da PUC Minas, que estarão aqui no estúdio da Rede Super e também pelo WhatsApp. No terceiro bloco, apresentaremos algumas perguntas. Eu já quero agradecer aqui a presença dos nossos convidados, doutora Ronise, doutor Amarildo, doutor Evaldo. Prazer. E então nada melhor do que começarmos pelas definições. Professora Ronise, o que é cooperativismo? Cooperativismo é uma doutrina, uma filosofia, né, pautada em uma discussão profunda desde 1844, que lá em Rochdale, na Inglaterra, né, um grupo de pessoas, 27 mulheres, 27 homens e uma mulher, né, em situações muito difíceis, resolveram criar uma sociedade diferente que pudesse sobreviver nesse mercado. E ali eles criaram a Sociedade dos Pioneiros de Rochdale. Dentro desse processo foi criada a primeira cooperativa de consumo do mundo. O que é uma cooperativa? É uma sociedade de pessoas, que as pessoas se reorganizam de acordo com as suas necessidades e dentro dessas necessidades elas fazem um contrato de cooperação entre elas, através da mutualidade, buscando necessidades em comuns, através de um objetivo para buscar melhoras das condições financeiras para os seus membros. Agora, isso é a história um pouco aí da cooperativa, né? E aqui no Brasil, como é que isso chegou ao Brasil? O cooperativismo no Brasil ele começou bem no início da década 1800 e pouquinho, mais ou menos, lá no Rio Grande do Sul, né, em Nova Petrópolis, o padre Theodor Amstar, né, que foi um pároco alemão, então ele veio da Alemanha, né, para fazer o seu trabalho no Brasil e lá ele viu a necessidade de começar a trabalhar o cooperativismo e várias vertentes, né, e dentro desse processo criou-se lá no Rio Grande do Sul uma cooperativa de crédito e antes disso, em Ouro Preto, né, poucos anos antes disso, criou-se a primeira cooperativa de consumo, que infelizmente não existe mais, mas a cooperativa de crédito criada pelo padre Theodor Amstar em Nova Petrópolis continua hoje em funcionamento. Então é a cooperativa mais longínqua que nós temos hoje dentro do mercado. Eu quero falar algumas coisas ainda de lei, de jurídico, né? Porque isso vai acabar pegando aqui, isso pode, não pode, o que tem na lei sobre isso? Com certeza. Eu queria perguntar para o Evaldo. Evaldo, sempre que a gente começa um negócio, parece que a última preocupação é como que vou gerir isso? Eu preciso de ter um modelo para gerenciar uma cooperativa, uma associação, uma empresa. Um pouco antes de começarmos o programa, comentávamos sobre empresas, né? Sobretudo as familiares. A gente tem o dinheiro, tem um negócio, tem parceiros, começa. Nem sempre preocupa com um modelo de gestão, uma governança, etc.
Cooperativas, demanda-se uma estrutura complicada para gerenciar? Como que é isso? Primeiramente, gostaria de agradecer, né, pelo convite nesse tema que nós somos apaixonados, né, doutora Ronise? Mas, Jaime, você falou a respeito da organização. E qualquer negócio, se não tiver uma organização, um planejamento, ele tende a fracassar. E o cooperativismo, as organizações cooperativas como empresas, né, também não são diferentes. E nós temos aí no modelo, nós temos as organizações cooperativas que representadas aí pela OCB em nível nacional e as organizações cooperativas em nível estadual que contribuem ativamente para essa profissionalização das cooperativas e a organização das suas estruturas. Desculpa, a OCB é a OCB é a Organização das Cooperativas do Brasil. Okay. E aí nós temos uma OCB em cada estado, né? E essas OCBs possuem um braço de capacitação que é o SESCOP. E é o Serviço de Capacitação do Cooperativismo. Ah, sim. Então essas estruturas, elas são acompanhadas ativamente por esse sistema de capacitação dos seus membros, né? E aí com o objetivo realmente de ter profissionalização nessa gestão. A organização cooperativa normalmente ela é gerida por um conselho de administração e tem um conselho fiscal. Todos membros cooperados, né? Como a doutora Ronise falou, a organização cooperativa é uma sociedade de pessoas, não uma sociedade de capital. Então o foco está nas pessoas, nesse atendimento a esse autônomo, essa pessoa que resolve se agrupar nesse mundo coletivo, nesse momento coletivo, para fazer negócio e responder às suas expectativas econômicas e sociais. Mas cabe ressaltar que o cooperativismo, como qualquer outra organização, as empresas cooperativas, precisam se adequar às normas e legislação. Nós temos aí o marco, a legislação 5764, que é a legislação federal, e nós temos também as legislações voltadas para a contabilidade das cooperativas, né? As normas brasileiras de contabilidade, e nós precisamos estar atentos quanto a essa governança. Professor Evaldo, só para, se me permite contribuir nessa questão, que eu quero parabenizar a OCB no Brasil e a OCB estadualmente pela capacidade que vem desenvolvendo nesse profissionalismo das cooperativas, que é fundamental mais do que nas empresas, porque a doutora Ronise acabou de dizer aqui que uma das principais características da cooperativa é a mutualidade. A mutualidade no investimento e assim como a mutualidade nos resultados, né? Então isso exige um profissionalismo muito maior e considerando o papel das cooperativas no Brasil, né? Nós sabemos que só no campo, na agricultura, no agronegócio, as cooperativas são responsáveis por 50% do PIB do agronegócio, né? 48% de tudo que se consome de alimento no Brasil passa pelo sistema cooperativista. 7% do PIB nacional é produto de cooperativa. Então esses números são... Doutora Ronise. Eu quero voltar a falar aqui de que áreas que atua a cooperativa, mas o Evaldo está falando aqui da necessidade de cumprir a lei e as normas brasileiras de contabilidade. Sim. Qual norma, doutora, que rege as cooperativas no Brasil? Porque o Código Civil menciona alguma coisa, não é isso? Bom, na verdade, o que nós temos? Quando o Evaldo falou que as sociedades cooperativas, né, são as organizações, nós temos a lei geral, que é 5764, que regulamenta as sociedades cooperativas. Então, é bom... 5764 de 1971. Então, elas regulamentam as sociedades cooperativas e esse tipo de sociedade diferenciado, né? E o Código Civil, quando ele foi promulgado, o novo Código Civil, o que aconteceu? Nós tivemos a separação da sociedade empresária e sociedade simples. Sim. E as sociedades cooperativas, por não ter fins lucrativos, mas cunho econômico, ela foi considerada uma sociedade simples. Né? E isso foi muito importante porque delimitou, diferenciou o que é uma sociedade de pessoas e não uma sociedade de capital. Essa foi a grande diferença nesse processo. Então, ela é uma sociedade, ela tem toda a sua complexidade societária, mas ela é diferenciada de uma empresa mercantil. Por quê? Uma empresa mercantil ela é formada por capital e não por pessoas. Né? Na sociedade mercantil, quanto mais você tem investido o capital, mais você ganha. A sociedade cooperativa ela é mais justa que existe, porque o que vale são as pessoas, o capital é meio. Eu tenho que integralizar um capital para me tornar sócio, mas eu vou ganhar de acordo com as operações que eu estou fazendo na cooperativa. Está lá no artigo 4º da 5764. Isso é muito importante fazer essa diferença. Então, eu não tenho capital.
Ah, mas eu quero ter um empreendimento. Então, essa que é essa grande mágica do cooperativismo. É conseguir juntar pessoas com poucas condições financeiras e transformar num grande negócio e tirar o atravessador desse processo. Essa que é a mágica do cooperativismo. E como que começa a cooperativa? Assim? Como é que, por exemplo, se eu quero começar uma empresa, eu tenho grana, eu tenho um negócio ali, eu quero empreender, faço uma pesquisa, procuro um sócio, ou quer investir, ou financeiramente ou tecnicamente. E a cooperativa, o que é que motiva isso? Quem procura quem, Evaldo? Então, as pessoas precisam de produzir, né? E por que eu tenho que abrir uma empresa e você abrir outra, e ela abrir outra, e você abrir outra empresa? Porque esse tanto de gente abrindo empresa para fazer a mesma coisa e tendo custo redundante. Eu acho que o cooperativismo ele traz aí eu acho que não é uma inovação, claro que não é uma inovação, mas é uma forma racional de se tratar os recursos, né? Se nós somos advogados, somos administradores, podemos trabalhar juntos, ter lá uma secretária, podemos ter um contador, podemos ter, né, a estrutura empresarial dessa estrutura de atendimento, ela não necessariamente precisa ser redundante. Isso traz redução de custo, é claro, e rede de relacionamento. O cooperativismo em si, na questão da produção, quando as pessoas buscam se unir em cooperativa, o objetivo realmente é fazer uma produção de forma racional. Né? Ou seja, assim, não precisa de ter recursos, volume de recurso maior para despender no empreendimento. Você tem que ter uma vocação, um negócio, algum recurso, né, porque vai demandar algum recurso, e aí com isso as pessoas se unem, pessoas comuns mesmo, né, pelo que entendi aqui da sua fala, se unem para fazer e montar uma cooperativa. Eu quero provocar um pouquinho mais esse... E às vezes, James... Só um minutinho, nós vamos voltar aqui no assunto, porque ele provoca um pouco, mas nós vamos fazer uma pausa para o nosso tradicional café. Não deixe de se posicionar sobre esse assunto, através das nossas redes sociais. É só procurar @Programa Advocacy. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Advocacy, hoje falando sobre direito cooperativo. Você tem dúvidas, sugestões, elogios ou críticas? Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 31 98 027 0984. Eu vou repetir para facilitar aí a anotação desse número. 31 98 027 0984. Nós terminamos o bloco anterior e eu cortei aqui um pouquinho a conversa. Doutora Ronise, a senhora fez uma intervenção aqui na fala do Evaldo, não é isso? Isso. É interessante a gente estar colocando que as sociedades cooperativas, né, e o direito cooperativo é um direito autônomo. O que é isso? Nós temos todo um arcabouço jurídico, toda uma legislação específica para esse caso. Então, nós temos a Lei Geral das Cooperativas, que é a 5764/71, e dentre os 13 ramos que nós temos no cooperativismo brasileiro, nós temos duas legislações muito importantes, que são as cooperativas de trabalho, que é a Lei 12.690 de 2012, e a Lei Complementar 130 de 2009, que regulamentou as cooperativas de crédito. Então, as sociedades cooperativas no Brasil hoje estão muito robustas, né? Nós temos legislações muito fortes. Dentro da legislação da América Latina e parte da Europa, na América Latina, a nossa legislação, sem sombra de dúvida, é a mais adequada, é a mais moderna, né? Nós temos um ato cooperativo triangular muito bem estruturado, né? A legislação das cooperativas de trabalho hoje, ela está totalmente inserida nesse processo da nova reforma trabalhista, e hoje as cooperativas de crédito, elas respondem pela 5ª colocação das instituições financeiras no Brasil. Então, o cooperativismo hoje é o que é? É um processo de crescimento. Não é para quem é pobrezinho, quem não consegue ter acesso ao mercado. A cooperativa, ela empodera as pessoas, ela baliza o mercado. Então, ela faz processos que são inimagináveis na nossa vida. Então, você pega do transporte ao pecuária, ao crédito, ao trabalho, a todas as áreas, com as sociedades cooperativas que você tem. Em todos os ramos, você tem que começar com no mínimo 20 pessoas, e com as cooperativas de trabalho, no mínimo 7 pessoas físicas e também pessoas jurídicas, eu posso constituir uma sociedade cooperativa, integralizando um capital que vai ser deliberado pelaquele grupo de pessoas que vão integralizar a cooperativa, e no decorrer do seu processo, tem um rateio mensal das suas operações, e o cooperado recebe 2 vezes, quando ele entrega o seu produto na cooperativa, e se porventura tem dividendos, sobras no final do exercício.
E qual que é o papel do cooperativismo e da cooperativa? Receber, só finalizando, Sim, receber o produto ou o serviço do cooperado pelo melhor preço e levar o produto ou o serviço do cooperado pelo melhor preço no mercado. Contrária à lógica do capitalismo. Essa é a grande mágica do cooperativismo. Eu quero voltar aqui, assim, o resultado, como é que distribui, tem lucro, etc. Mas antes eu queria fazer uma provocação para a senhora e outra para a doutora Amarildo. Tem número mínimo ou máximo de pessoas para se associarem numa cooperativa, né? A senhora falou de 20, Isso, de 7. Nas cooperativas dos 12 ramos, exceto o ramo trabalho, eu tenho um número mínimo de 20 pessoas. Ah, sim. Aí nas cooperativas de trabalho e produção é um número mínimo de 7 pessoas para iniciar. Só lembrando, tem cooperativa, as atividades fim da cooperativa pode ser de trabalho, crédito, trabalho habitacional, saúde, agropecuário, turismo e lazer, mineral, especial, transporte, infraestrutura. Faltou mais alguma, Evaldo? Produção. Consumo, já falei, né? Ou seja, pega boa parte da atividade econômica. Na realidade, 7%. Eu ia falar exatamente isso, que a doutora Ronisca colocou muito bem no final da fala dela, essa questão da cooperativa poder ampliar a capacidade de ganho das pessoas. Sim. Quer dizer, ao mesmo tempo em que ela trabalha contra a lógica do sistema empresarial, que é de acúmulo de capital na mão de poucos, a cooperativa trabalha com a distribuição desse capital e a possibilidade das pessoas, até as pobrezinhas, terem um ganho relativamente maior do que ele ganharia simplesmente no mercado de trabalho. E o interessante do cooperativismo é que ele tanto funciona num ambiente altamente capitalista, como um ambiente socialista, liberal, neoliberal. Ou seja, não tem ideologia política. Não existe ideologia que política é importante hoje. Dentro do cooperativismo. O que ele busca é o quê? Empoderar essas pessoas e principalmente balizar o mercado. Ajuda na distribuição de renda fortemente. Fortemente. O Brasil hoje possui 6.800 cooperativas em funcionamento. Dessas 6.800 cooperativas, 3.500 são no setor agropecuário. Então, o agronegócio no Brasil, ele passa necessariamente pelo sistema cooperativista. O setor transporte, da qual eu atuo, né? E atuo de maneira, vamos dizer, mais pontual. Administro uma cooperativa de carga, que é a Copimetro, mas nós temos 1.209 cooperativas no país. O mercado de autônomos... De transporte. E aí mais 136 mil associados a essas cooperativas de transporte. A Copimetro é uma cooperativa aqui de Belo Horizonte, né, que nós temos lá 1.600 cooperados em nossa base. Então perceba, autônomos se agrupando para fazer negócio. Então um autônomo, um caminhoneiro, quando ele está sozinho no mercado, ele é uma presa fácil. E mesmo porque como que ele se organiza, como que ele busca a melhor forma de estrutural para fazer essa produção acontecer. No modelo cooperativo isso é possível. Agora, se agrupando para fazer negócio, ganhar dinheiro e todo mundo se empoderar e fazer girar a economia. Seu custo diminui e aumenta a sua receita. Essa que é a grande mágica. Agora, eu quero aproveitar aqui a doutora Amarildo do seu tempo de presidente da SEASA. Porque você lá lidava, aliás, a SEASA lida com o produtor em geral, né? Há uma presença da cooperativa, do cooperado nos negócios da SEASA ou em geral são só empresas? Eu estou pegando um ramo específico aqui do setor da economia. A minha paixão com o cooperativismo vem da minha presença como presidente da SEASA. Sim. E a minha relação com o produtor rural no mercado livre do produtor. A SEASA, a partir do momento que ela entendeu o seu papel no abastecimento, nós partimos para incentivar o cooperativismo como forma de você exatamente fazer isso, que o negócio possa existir e possa potencializar o ganho do trabalhador. Então, o produtor de tomate lá de Inhapu, de Inhapim, ou de Uberaba, ele sozinho, ele é presa fácil, mas na hora que ele está organizado em cooperativa, ele é capaz de produzir, ele é capaz de selecionar e é capaz de vender no mercado. Escoar de forma correta, com um ganho para ele e um ganho para a economia nacional. Que se transforma em escala. Não, agora não é eu comprando uma caixinha.
É você, o produtor, vendendo produz uma caixinha, o outro produz uma caixinha. É a cooperativa vendendo toneladas. Esse é o movimento. E aproveitando... Eu dei o exemplo do tomate, mas assim, é tomate, é batata, é abacaxi, é cenoura, é batata doce. Mas me permita que eu quero fazer uma pergunta para o Evaldo, por exemplo. As cooperativas, elas demandam-se de um entendimento específico para o direito e a administração. Como se dá a gestão de uma cooperativa, Evaldo? É aquilo que eu disse no primeiro bloco. A gestão da cooperativa se dá inicialmente por uma estrutura de governança que é o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, formado pelos próprios cooperados. Pois é, mas para começar é o seguinte, no direito, há alguma regra de modelo de gestão, ou de estrutura, ou de instância que tenha que ter na cooperativa? Sim. Porque, assim, em outras sociedades, ou associações ou fundações, a lei vem trazendo minimamente, outras falam de um outro tipo de instância que tem que ter na gestão. Na cooperativa tem que ter, por exemplo, Conselho Fiscal, Conselho de Administração. A lei prevê isso? Sim. Esse é o Conselho Fiscal formado obrigatoriamente por 6 pessoas, né? O Conselho de Administração, aí você tem, é uma questão estatutária que no mínimo 4 pessoas, mas aí tem todo um formato de tempo desse conselho e tudo mais. E sempre eleito pelos sócios, em Assembleia Geral. A cooperativa não é uma estrutura que é administrada somente e de forma única pelo quadro diretivo. Quem administra a cooperativa, e aí representado na Assembleia Geral, são os cooperados. E eles elegem seu quadro de direção, seu conselho fiscal e criam suas normas de procedimento a partir do Estatuto Social, sim, que é a norma maior da cooperativa, a norma interna que rege essa organização de autogestão. É autogestão. Então, esse contexto faz com que esses autônomos, essas pessoas que se unem a esse modelo, fiquem mais livres para fazer negócio. E, é claro, eu não estou dizendo que a autogestão fere pessoas, funcionários, por exemplo, que aí você tem a CLT. Mas dentro dos muros da cooperativa, o muro societário, sim, a autogestão prevalece. Eu quero falar aqui de alguns ramos do direito assim, que acabam relacionando com a pessoa jurídica, né? Aliás, vou até pegar aqui a deixa sua aqui de falar não é o empregado. Aí a minha pergunta já vai nessa direção, né? Ainda nesse momento aqui da nossa conversa. A cooperativa também está sujeita ao direito ao trabalho, ao direito societário, ao direito tributário, às normas de contabilidade, que são normas legais, etc. Qual que é o papel? Porque o cooperado não é um sócio da empresa, né? Não é uma empresa nesse sentido coletivo. Mas ele não tem, assim, ele não responde como um sócio com base na lei de sociedade anônima, por exemplo. A figura do cooperado, ele é diferente do sócio lá na lei de sociedade anônima. Então, assim, qual que é o papel dele? Ele tem participação no resultado no final do exercício, o lucro lá divide para eles, a cooperativa pode contratar empregado? Pode. Ou é só o cooperado? Bom, vamos lá. O que acontece? O cooperado realmente ele é sócio da sociedade cooperativa, que é a sociedade cooperativa, o cooperado celebra um contrato de sociedade entre si. Então, é uma sociedade, então a relação entre o cooperado e a cooperativa é uma relação societária. Regido pela autogestão. Tudo bem, a autogestão faz parte inerente do processo. Quando começou a perguntar, eu falei assim, a cooperativa tem dono? Quem são os donos da cooperativa? Os donos são os cooperados. Os donos são os cooperados. Então, a lei 5764 ela é tão interessante que ela regulamenta tudo, desde o máximo do mandato, ao tempo que quantas pessoas podem ser renovadas nesse mandato, né, em todos os seus ramos. Então, a legislação está muito organizada para que depois disso, através do seu estado social, como o Evaldo falou, que você vai criar regras internas. Então, você obedece à legislação, mas ao mesmo tempo você vai criar outras legislações para você trabalhar, sim, a autogestão. Essa produção. Né? Então, eu tenho um mandato de até 4 anos, eu tenho que renovar, no mínimo um terço dos diretores da cooperativa ou conselho de administração. O conselho fiscal, nos ramos, exceto crédito, eu tenho que renovar 2/3 anualmente. Ou seja, mas isso está previsto nos atos constitutivos da cooperativa em consonância com a lei. Não, isso está em consonância com a lei, porque eu tenho a legislação e eu tenho que repetir isso no estatuto. Sim, ok. Não é? E onde que devemos registrar os estatutos, os atos constitutivos da sociedade cooperativa? Na junta comercial. Sim. Não é? Diferentemente da associação que eu vou registrar no cartório de pessoas jurídicas. Então, há essa confusão. Por isso, nós temos uma legislação própria. A sociedade cooperativa tem um plano de contas próprio, a NBC 10.8. Então, eu não posso pegar simplesmente um plano de contas qualquer e aplicar na cooperativa. Então, o que nós temos hoje? Um sistema crescendo,
né, por gente, mas faltando advogados especializados, contadores especializados, administradores e várias outras áreas que precisam se capacitar para inserir nesse grande mercado que é o cooperativismo. Agora, só para, antes da gente encerrar aqui o nosso bloco, uma perguntinha com a resposta bem tranquila. A cooperativa pode ter empregado? Sim, ou não? Ou sim. só pode ter o cooperado? Sim, Sem tá lá nenhum no problema. artigo. Desculpa. A forma da cooperativa garantir o seu profissionalismo é contratando técnicos capazes de fazer uma boa gestão. Os diretores, eles são diretores, a visão dele é do negócio, é da mutualidade dos participantes. Tá, mas esses diretores executivos, só para fazer uma distinção aqui, vamos lá. Diretores e só isso aqui. Mas só para fazer a gente pode até deixar, talvez, para puxar para o próximo bloco, para saber o seguinte: o cooperado, o diretor, aquele que é executivo, que assume uma função de gestão, tem que ser um cooperado ou não necessariamente? Bom, depende. Sim, rapidamente. Depende. Eu posso ter no Conselho de Administração da cooperativa o próprio cooperado sendo o gestor, ou eu posso contratar técnicos. Né? Que seriam seletistas, Seletistas, né? Somos seletistas. Né? Então, eu posso fazer as duas coisas. Se eu não tenho a governança devidamente aplicada na cooperativa, então eu vou buscar pessoas no mercado para ajudar o Conselho de Administração a gerir. E se eu tenho pessoas técnicas da cooperativa, o próprio gestor vai gerindo. E vou ter funcionários normais. O estatuto precisa nortear isso. É como se fosse... E o estatuto norteando essas esse processo. Agora, só que eu acho que talvez como uma empresa que ela tem o sócio, e esse sócio pode ser o gestor, o diretor dela, sim, independentemente do resultado no final do ano, ele tem a remuneração dele como diretor. Mas nós vamos para mais um rápido intervalo. Mas antes, quer fazer o seu advocacy? Dúvidas, sugestões? Então, além das nossas redes sociais, você pode mandar um e-mail para advocacy@redesuper.com.br. É a conta de tomarmos um copo d'água e já voltamos. Já estamos de volta conversando sobre o direito cooperativo, com a presença da doutora Roniz Figueiredo, que é advogada e administradora, coordenadora do MBA em Gestão Cooperativa, dentre outras atribuições, com o Evaldo Moreira de Matos, que é especialista em gestão de cooperativos e diretor da Coop Metro, e o doutor Amarildo de Oliveira. Lembrando que todos os nossos programas estarão disponíveis no novo portal da Rede Super, que será lançado em breve, e também no YouTube. Quer conversar conosco? Mande um WhatsApp para 31 98 027 0984. Entre em contato através das nossas redes sociais. Indique para os amigos, o Advocacy é nosso. Hoje temos também uma novidade, a representante dos alunos em MBA em Gestão de Cooperativas, que estão acompanhando o nosso programa através do WhatsApp, e nesse bloco traremos algumas perguntas elaboradas por esses alunos. Evaldo, sabemos que recentemente você esteve fora do Brasil falando sobre cooperativismo. Quais diferenças que você percebeu lá fora e aqui dentro, e como podemos melhorar o cooperativismo no Brasil? Então, Jaime, nós tivemos agora na 20ª Conferência Regional das Cooperativas, né, e foi um momento muito importante. Tivemos a oportunidade de fazer uma reflexão sobre tecnologias, inovações. Isso foi no México. No México. E tivemos essa oportunidade de falar sobre inovação, tecnologia e comportamento de consumidor. E o que percebe-se que o mundo inteiro fala disso hoje, né? Nós tínhamos lá 24 países e, na realidade, o comportamento do consumidor está mudando. Estão se tornando mais exigentes, e isso no contexto geral, né? No Brasil, aí, o ramo do transporte tem passado por algumas transformações, né? A questão dos apps, da forma de relacionamento com os usuários, então está mudando. E nós precisamos inovar. O recado maior que essa visita ao México e nessa conferência ficou bem claro é a necessidade de sairmos dessa zona de conforto e entender que o usuário, o consumidor, é ele que é o dono, é ele que comanda. Então precisamos estar atento a esse persona e desenvolver ali uma métrica de atender a expectativa dele de fato naquilo que ele precisa, não naquilo que eu quero vender,
mas naquilo que ele quer comprar. Diferenças aqui para nós, assim, quando você fala de... nós temos alguns modelos novos de transporte no Brasil, né? Que se utiliza pelo aplicativo. Quer dizer, isso vai ser impactante, sobretudo no transporte aqui para nós? Você acha que isso altera aqui no Brasil? Isso não passa pela via da cooperativa? Como que está isso? Pelo contrário, eu acho isso causa uma ameaça? Como que é isso para nós aqui? Eu acho que as ameaças estão aí para qualquer empresa e a cooperativa não é diferente, né? Mas a tecnologia, as inovações fazem parte do nosso cotidiano hoje e precisamos estar atentos a isso. Esse é um dos maiores desafios. É claro que sempre aliado à gestão, né? Tecnologia, o que nós temos aí hoje na questão, por exemplo, dos aplicativos de transporte de passageiros, deu uma lição. Porque o que acontece? Temos a necessidade, o usuário hoje ele quer ser o dono do negócio, ele quer poder fazer o pedido, ele quer poder intervir imediatamente na avaliação do serviço dele. E esse recado, quando estou falando aqui da diferença, eu percebi de forma muito clara que a preocupação e a visão do mundo, né? E aí pegando aqueles 24 países que estavam conosco lá como amostragem, é exatamente a necessidade do foco no usuário. Mesmo porque ele é o dono e ele faz toda a diferença. Quando nós falamos aqui de inovação, muitas vezes nós pensamos que a nossa organização vai continuar no status atual por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Fazemos planejamento muitas vezes para isso, né? 5 anos, sem passar por uma revisão desse plano. Isso está fadado ao fracasso. Porque a tecnologia está aí, as inovações estão aí, as transformações estão aí e o comportamento do consumidor muda e ele atua. Esse é o recado maior que nós podemos dar, não só para o modelo cooperativo, mas qualquer tipo de empresa e organização que hoje presta serviço a qualquer pessoa. No nosso caso, só finalizando, nós temos o próprio cooperado, que é um cliente também da cooperativa. E a cooperativa tem que estar atenta à necessidade desse cooperado, porque então ele vai embora. Se ele não tem negócio, se ele não faz diferença para ele na cooperativa, por que ele vai ficar fazendo ali? Tem que fazer diferença. A cooperativa é negócio, não é entidade filantrópica, né? Então isso é uma questão que a gente tem que estar bem atento. A grande cooperativa que tem em Minas, que tem no Brasil, que é a cooperativa médica, né? As Unimédios, né? Os Sicobs, né? Que são organizações... Exatamente. Não é? Sicobs, aí também é uma cooperativa, a CEMIL, enfim, essas organizações estão aí, nós consumimos delas o tempo todo, às vezes sem saber que é uma cooperativa. E elas também sofrem as ameaças da tecnologia que vem muito rápido, né? Eu quero e é o comportamento do usuário que está mudando. Sim, mas olha só, eu quero pegar essa questão da tecnologia. Outro dia eu estava conversando, encontrei com uma pessoa, um desembargador, a gente estava caminhando e falando sobre a tecnologia chegando ao judiciário e à advocacia. A impressão que temos é que daqui mais um pouco, quase que algumas figuras vão sumir desse negócio, assim, que é o da justiça, né? O negócio da justiça. Não é diferente nas várias áreas, nos vários setores da economia. E um que me causa muito susto é o da fazenda pública, aliás, do fisco, que ele está cada vez mais tão cercando assim de todo lado, que se eu comprar aqui, o governo já tem daqui a pouco, ele sabe quanto que eu tenho que recolher e corre o risco de já debitar na minha conta, o SPED, já debitar na minha conta corrente, né? Aí eu aproveito aqui, já que estamos tão cercados nesse BBB fiscal, o que incide sobre as cooperativas em matéria de direito tributário? Paga imposto, o cooperado paga imposto, qual que é essa relação com o fisco da cooperativa e do cooperado, a exemplo de uma empresa? A grande discussão hoje é a questão do ato cooperativo, né, que é o ato cooperativo triangular, a discussão da não isenção da carga tributária pelo ato cooperativo, né, porque a relação entre o cooperado com a cooperativa, né, e o mercado, que a gente chama de ato cooperativo triangular, não deveria ter valores tributários. Mas algumas situações você não paga, o cooperado não paga nesse sentido, mas às vezes o Estado quer arrecadar da cooperativa, porque aí você busca uma bitributação, né? Porque na verdade a cooperativa ela não está fazendo outro negócio, ela só representa o cooperado no mercado.
Então, essa é a grande discussão da PISA, Confins, do IOF, né? Então, hoje nós temos uma discussão no STF, né, que a OCB entrou como amicus curiae, né, como amigo do direito, para discutir através de um caso, um case da própria Unimed, para discutir a questão da PIS/COFINS. Então, o ICMS, por exemplo, né, as alíquotas são variáveis, então a gente está tentando hoje não deixar de pagar tributação nenhuma, mas ter uma tributação diferenciada para o cooperativismo pelo seu papel social na sociedade. Que as cooperativas, elas não são igual as empresas mercantis que só buscam lucro. Mas, doutora, mas aí a cooperativa, ok, está no STF, está em sede de discussão na Justiça. Como tem sido hoje? Tem pagado normalmente, como se fosse em sociedade coletiva? Não, algumas situações você não vai pagar a tributação, o cooperado não pode pagar a tributação diretamente. Mas a cooperativa em si, por exemplo, as cooperativas de consumo, elas pagam equiparam tudo. As entidades mercantis. Todas. Ok. Então, esse estigma de dizer que cooperativa não paga tributo, não paga isso totalmente. Isso é bobagem. Não é por esse... E o cooperado, Evaldo? E o cooperado... Ele também, no que ele recebe, da participação dele, a tributação? Por exemplo, nas cooperativas de transporte, o cooperado transportador, ele tem uma redução da alíquota dele de tributação de 90%. Mas aquilo que é a produção dele. Então, é essa redução da base de cálculo da tributação. Mas não quer dizer que ele não é tributado. Mas é claro que você precisa estar observando o segmento que ele está atuando, porque como que um caminhoneiro, um transportador, vai ter vai calcular um valor muito maior do que aquilo que ele tem de rentabilidade, né? Então, quando traz lá 10% da base de cálculo para o transportador, porque se entende que a planilha de custo dele absorve isso. Okay. Então, não quer dizer mas que isso, só um instantinho. Então, isso, eu vou até cortar aqui um pouquinho para a gente pegar o finalzinho do nosso programa para responder as perguntas dos nossos alunos. Mas, ou seja, há uma carga tributária que tem que ser cumprida. Sim, normalmente. Há uma discussão disso na aí via varia judicial por ramo. E vai variar de acordo com o ramo, como também acontece com as empresas, sociedades coletivas. Então, né? achar que entrou para uma cooperativa que não vai pagar tributação é uma falácia. Não é bem assim. Não é isso. Mas eu quero aqui voltar ao que nós anunciamos no início, as perguntas dos alunos. Eu já quero até agradecer a participação dos alunos aqui do MBA em Direito Cooperativo, da PUC, Minas, né? E vamos às perguntas de um dos alunos. Quais as vantagens de um modelo de organização cooperativa? Evaldo, assim, em rápidas palavras. A vantagem do modelo? Para mim, é exatamente essa organização das pessoas em prol de um objetivo comum. Responder às necessidades econômicas e sociais desse grupo, né, de forma coletiva. Segunda pergunta, vamos lá. Qual a relação do cooperativismo e terceiro setor? Eu vou fazer essa pergunta para o doutor Amarildo, que transita muito bem pelo terceiro setor. Sim, a relação do cooperativismo com o terceiro setor. O terceiro setor, notadamente, ele não tem fins lucrativos, é associação pura, né? E aqui nós estamos falando da mutualidade. No cooperativismo, o que a professora Ronise colocou no início, a mutualidade de obrigações e busca de resultados, né? Então, essa, para mim, é a grande diferença. E a cooperativa transita ali entre o setor produtivo, o primeiro setor, que é o setor empresarial. Eu acho que, rapidamente também, doutor Amarildo, até pela conversa anterior, que é importante dizer que acho que a questão tributária ela é bem diferente entre terceiro setor e cooperativismo, né? Até a forma de incentivo, isenção, imunidade, etc. Mas nós vamos aqui ainda para uma terceira e última pergunta que eu vou fazer para a doutora Ronise. Cooperar é a solução, doutora? A senhora que é tão apaixonada pelo tema e até a gente percebe isso aqui na nossa conversa, a sua paixão pelo tema. É solução? Sim, sim. E por que isso? Não existe nenhuma organização eficiente, nenhum país com grandes possibilidades de crescimento que não tem cooperativas fortes. Então, se eu posso fazer coletivamente, buscando objetivo comum, por que eu vou fazer sozinho? Se eu posso minimizar custos, se eu posso buscar com várias pessoas uma mesma possibilidade, por que não através de uma cooperativa? Mesmo porque nós aprendemos a competir, né? E o modelo cooperativo vem dizendo sobre a cooperação, ajuda muito. Mutualidade. Né? E quando você trabalha conjuntamente, você tem um processo muito mais leve, né? Você consegue mitigar todas as situações que te dificultam a vida. Então, a cooperativa, só para finalizar, é o modelo mais justo de organização.
É um modelo onde você consegue transformar pobreza em riqueza. Altamente democrático. E você consegue balizar o mercado e você consegue transformar todo o seu resultado positivo, volta para aquela própria comunidade. Então, não existe um tipo societário mais importante e mais exitoso do que a sociedade cooperativa. Nós poderíamos, então, dizer que assim, é uma alternativa, indiscutivelmente, do ponto de vista, acho que, da atividade econômica e também social, e não deixem, e aí é uma fala que nós tivemos aqui num dos nossos últimos programas, não deixem de buscar uma boa assessoria jurídica, contábil, de gestão, de quem entende do negócio para qual a cooperativa está sendo criada, sim, porque essa consultoria no início é um dos critérios para o sucesso dessa cooperativa, não é isso? Mas, lamentavelmente, chegamos aqui, são tantas coisas que ficam para trás, não é isso, Evaldo? Para falar, tantas informações importantes. Quem sabe a gente tem aqui um outro programa. Eu quero agradecer especialmente os alunos que participaram conosco aqui através das perguntas e de uma maneira muito especial aos nossos convidados, doutora Roniza, o Evaldo, doutor Amarildo. Obrigado pela participação de vocês. E nós estamos chegando ao fim deste programa, mas o assunto continua nas nossas redes sociais. Lá também colocaremos as perguntas dos alunos do MBA em Gestão de Cooperativas da PUC Minas e outras dicas sobre o cooperativismo. É só procurar no Facebook, no Instagram e no Twitter. Programa Advocacy. Até lá! Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.